Buenas tardes, que Deus abençoe a sua tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais uma live. Ai, gente, ontem foram os BOs que eu mencionei, né? Em relação a alguns contratempos antes de começar a live. Hoje, o Instagram estava fora do ar. Teve um bug, não sei qual de quê. Um bug do qual simplesmente ficou sem funcionar. Enfim, começando a live. Hoje o tema é sobre crenças limitantes, sobre você entender coisas que aconteceram lá atrás e que tem um poder muito grande de te afetar hoje, de te afetar a sua vida hoje, agora. Para você entender que o que acontece na infância não fica na infância. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar isso aqui várias vezes, ajeitando aqui o cabelo. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar isso aqui várias e várias vezes. Infância é chão que você pisa a vida toda. Então você precisa ter entendimento disso, de que acontecem coisas das quais você vive e faz hoje e que a raiz disso está na infância. Tô com uns fios aqui que só Jesus. Então é isso, vamos chegando, chama suas amigas, mande essa live para outras pessoas, outras mulheres principalmente. E vamos lá. O que são crenças limitantes? Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede de crescer, tudo aquilo que atrapalha seu crescimento, tudo aquilo que atrapalha sua potencialidade, tudo aquilo que ofusca o seu brilho, tudo aquilo que te impede de ser quem Deus te chamou para ser. Então, tudo aquilo que vai afetar com que você possa desfrutar da plenitude pode ser algum tipo de crença. Crença é aquilo que você acredita, é aquilo que você crê. Então, vão existir vários tipos de crença. Tem crenças relacionadas dentro do ambiente religioso, tem crenças relacionadas a casamento, a dinheiro, tem vários tipos de crença. Então, crença é um pensamento, opinião negativa que foi gerada em algum momento da sua vida e permanece como verdade por muito tempo, podendo se tornar um traço da sua personalidade. Você precisa ter muito cuidado com pessoas que têm crenças muito fortes que são negativas, porque isso pode te afetar de alguma forma. Positivamente não vai ser de forma negativa. Quando a gente nasce, a gente é como se fosse uma folha em branco, nesse caso é verde, e tudo o que vai acontecendo vai sendo registrado nessa folha. Então, se você crescer em um lar, em um ambiente saudável, você terá crenças saudáveis, que aí a gente chama de crenças possibilitadoras ou facilitadoras. São crenças que realmente vão te proporcionar a avançar, a crescer, a fazer coisas melhores. Quando você tem essa folha sua carimbada de coisas ruins, negativas, é onde a gente vê pessoas que têm alguma trava, algum impedimento, alguma dificuldade em determinada área da vida. Por exemplo, se você viu os seus avós tendo um casamento ruim, você viu os seus pais tendo um casamento ruim, dependendo da forma como a sua avó falava do seu avô, a sua mãe falava do seu pai, isso pode se tornar uma crença para você de que casamento é ruim. Tem mulheres que falam casamento é ruim, casamento não dá para ser feliz no casamento, homem é tudo igual, homem não presta, todo homem trai, que mais? A mulher que casa vira escrava, vira empregada, enfim. Você pode ter vários tipos de crença relacionada a casamento. E aí, o que acontece? Você precisa entender o seguinte: existem pessoas na nossa vida que elas têm um poder muito grande de nos influenciar, seja de forma positiva ou de forma negativa. E quanto mais próxima essa pessoa é quando a gente está na infância, ela consegue sim colocar essas crenças. Então ela pode colocar uma crença. Peraí, deixa só eu abrir a porta aqui para ver que eu tô vendo que a internet não tá muito legal.
Então, tem crenças que podem ser instaladas por pessoas próximas, por exemplo, a sua mãe, a sua avó, a sua professora, o seu pai, o seu irmão, pastores, aí é onde a gente vai entrar para a crença limitante no âmbito religioso. Então você precisa começar a entender sobre crenças para você conseguir identificar. Então, hoje, o que na sua vida foi uma crença? Se você ainda não identificou, a gente vai trazer algumas percepções para você poder ter percepção quanto a essas crenças. Então vamos lá. Como que é a crença na sua vida? Você consegue identificar alguma crença na sua vida? Você consegue identificar alguma crença? Tem alguma crença que você olha e você fala assim, nossa, eu ouvia muito isso quando eu era criança. Nossa, eu ouvia muito isso quando eu era mais nova. Tem algo que você consegue identificar? Dentro das crenças, quanto mais clareza você trouxer para a sua vida hoje em relação às crenças, mais fácil vai ficar para você trabalhar. Eu não sei como que tá o áudio, gente, como que tá a imagem, por causa do bug que estava aqui no Instagram. Então você que tá online, manda aqui para mim, falando se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se tá tudo ok, para eu ter noção aqui, por favor, me mande, por favor, para eu ir tendo direcionamento, porque não tá aparecendo algumas coisas aqui. Então, eu não sei se ainda tá bugado, se tá meia boca. Eu não consigo ter noção. Quando as pessoas entram, aparece aqui, não tá aparecendo nada. Então, assim, eu tô fazendo a live, você ter a mínima ideia, se vocês estão me ouvindo bem, se não estão, não sei. Quem puder me mandar uma mensagem aqui, pra eu saber, agradeço. Se não conseguir mandar aqui, quem tá aqui tem meu WhatsApp, manda pra eu ter noção se vocês estão conseguindo receber tudo aí. Enfim, seguindo. Então, as crenças, elas vão fazer com que a sua trajetória de vida, ela possa permanecer de forma ali limitada, né, limitante, te limitando, ou de forma exponencial. Vai depender da forma que você vai tratar em relação a isso. Por exemplo, você já deve ter escutado este tipo de crença. Não sou boa o suficiente, não sei tudo o que preciso, não consigo me organizar, não consigo aprender isso, não tenho tempo para nada, não tenho dinheiro para nada, eu não mereço sucesso, eu não mereço coisas boas, sou um lixo, sou burro, nunca vou conseguir. Não parece que eu tô online? Como assim? Uai. Agora fiquei na dúvida de como eu de fato estou. O Instagram poderia facilitar a nossa vida. Ah, tá. Entendi. Mas tá dando pra ver, né? Tudo ok. Beleza. Sou um lixo, sou burro, não vou conseguir. Nunca vou gostar de mim, todo mundo é melhor do que eu, sou muito tímido, não sei como resolver esse problema, não posso, não consigo, não sei fazer. Tudo isso pode ter sido instalado a partir do momento em que alguém que tem relevância na sua vida falou para você. Imagina um filho que vai tentar fazer algo, ele não consegue. No lugar dessa mãe ou desse pai virar e falar assim, tenta de novo, filho. Às vezes a gente não consegue de primeira, tenta novamente. Quanto mais você tentar, mais você vai desenvolver suas habilidades. Não é porque você não conseguiu que você não vai conseguir. Ou se você não conseguir, isso não vai definir quem você é. Aí no lugar de fortalecer, de trazer boas percepções, de falar palavras de reforço, palavras positivas, no lugar desse pai e dessa mãe fazer isso, fala o quê? Nossa, você é muito burro, você não faz nada direito. Olha aí o que você fez. Idiota, você não presta.
Pode parecer exagero, mas sim, tem muitos pais e muitas mães que falam isso para os seus filhos. E a partir do momento que ele escuta aquilo, ele pode trazer aquilo para ele como sendo verdade, mesmo que seja mentira. Às vezes pode ser que a pessoa seja meio desprovida de inteligência, pode ser. Mas não é porque ela é desprovida de inteligência que o pai e uma mãe vai ficar falando. Não existe motivo para os pais, que são ali a primeira referência dos filhos, a primeira referência de amor, a primeira referência de direção, o espelhamento. Os nossos filhos, eles vão reproduzir com muito mais facilidade aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, imagina essa proximidade, essa pessoa falando isso para um filho. E por que o filho vai acreditar? Porque a partir do momento que ele tem relacionamento, que ele ama, que ele entende que a pessoa que está falando para ele tem uma importância, ele vai achar que aquela pessoa sabe mais do que ele, então o que ela fala é a verdade. A partir do momento que você começa a entender sobre o poder das palavras, se você fala coisas do tipo para o seu filho, você vai começar a parar. Primeiro porque há poder nas nossas palavras, entrando para o âmbito espiritual. Há poder nas nossas palavras. Nós somos responsabilidade espiritual na vida dos nossos filhos. As palavras, elas conseguem gerar vida ou morte. Então, se você distrata demais o seu filho, saiba que ele não vai deixar de se amar, mas ele não vai deixar de te amar, ele vai deixar de se amar. É onde vai entrar é onde vai afetar a autoestima. Ontem eu falei sobre a autoestima, falei sobre alguns pilares. Quem estava na live aqui ontem recebeu o presentinho da live de ontem. Por quê? Se você não tiver ideia geral do que é a autoestima, você vai ficar igual muitas pessoas rasas ficam. Igual muitas pessoas rasas são. Autoestima é só você cuidar da sua aparência. Autoestima é só você estar bem vestida. Eu poderia estar bem vestida, bem arrumada, bonita, cabelo, maquiagem, que não sei o quê, e não ter confiança em mim. Porque a autoestima não é só padrão de beleza, não é só aparência. Confiança, conceito, responsabilidade, tem várias coisas dentro da autoestima. Então, assistir essa sequência de lives vai fazer com que você tenha entendimento de coisas que você precisa fazer para ter uma vida melhor. Entender sobre a sua autoestima ontem vai fazer com que você entenda muito sobre crenças limitantes. Se você tem muita dificuldade com a sua autoestima, você vai conseguir ter percepções agora em relação àquilo que foi falado quando você era criança e afeta a sua autoestima hoje. Se você é uma pessoa que numa oportunidade, vamos supor que você trabalha numa empresa e aí está tendo uma reunião ali, surge uma oportunidade de cada um ali falar alguma coisa, se apresentar, que não sei o quê, e essa oportunidade vai ser para uma promoção. Tem pessoas que a autoestima está tão afetada que ela não vai falar, ela não vai se posicionar, ela vai ficar calada, porque ela vai ficar com vergonha, ela vai ficar com medo de se expor, ela vai ficar com vergonha de falar e alguém rir, das pessoas à volta julgarem, ela pode ter medo de repente falar algo errado e depois virar piadinha, ela pode ter medo de várias coisas, inclusive ela pode achar que ela não é merecedora daquela promoção. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de quererem coisas boas para elas, porque elas acham que elas não são merecedoras. Elas acham que elas não precisam ter o melhor, que elas não podem ter o melhor, que elas não devem, que elas não merecem ter o melhor. Então, se você que está assistindo aqui, se essa live está fazendo sentido para você, mande para outras mulheres, me ajude a compartilhar. Esse bug do Instagram aí não tá chegando para as pessoas que eu estou fazendo live. Então, se você tem amiga, tia, irmã, mãe, periquita, papagaia, vai mandando para a mulherada para poder participar da live. Ontem foi sobre autoestima e hoje, para você que está entrando agora, ontem foi sobre autoestima, hoje sobre crenças limitantes. Ao longo dessa semana vamos ver pontos assim primordiais para você poder desfrutar de uma vida melhor. Se você tem alguma crença e você conseguir identificar, o que você vai precisar fazer? Trabalhar em cima daquilo que você identificou.
Se você não identificou, mas alguém chega para você e fala, gente, pelo amor de Deus, seja aquela pessoa que tem humildade quando alguém vem falar algo para você, quando alguém vem ensinar algo para você. Tem pessoas que vão continuar na ignorância, mas não é porque elas desconhecem aquilo, é porque elas não querem aceitar aquilo que o outro fala. Ela fica incomodada com o fato do outro saber mais. Ela fica incomodada com o fato do outro buscar conhecimento, com o fato do outro ter uma vida melhor, correr atrás, desfrutar de uma vida plena que ela não está desfrutando. Então, se você está trazendo algumas percepções em relação, ainda tem bastante coisa para eu falar. Se você está trazendo algumas percepções relacionadas à crença, se você continuar presa a essas crenças limitantes, agora que você já tem essa percepção, a responsabilidade é sua, que foi o que eu falei na live de ontem, sobre a autorresponsabilidade. Se sua mãe te chamou de burra, se seu pai falava que você comia igual uma passa-fome, se o seu irmão falou que você era adotada, se a sua professora falou que você era um Zé Ninguém, que você não ia dar em nada, tudo isso que você ouviu lá atrás doeu, te fez mal, te atrapalhou ao longo dos anos. Só que hoje, você trazendo a luz em relação a isso, o que você vai ter que fazer? Agir. Agir. Por exemplo, teve uma vez que o Rodrigo me pediu algo e eu virei para ele e falei assim, filho, daqui a pouco eu faço. E pela primeira vez me veio a percepção na hora que eu disse essa frase, depois eu faço. Por quê? Na minha infância, o meu avô materno, ele sempre falava no meu aniversário que ele ia me dar uma caixa de bombom. E chegava meu aniversário, ele falava, não tenho dinheiro, depois eu te dou. E ele não me dava. Gente, eu tenho uma coisa com essa caixa de bombom que eu ainda vou ter que ir lá na fábrica da garota. Ai, Jesus. E ele ficava naquela, depois eu te dou, depois eu te dou, depois eu te dou. E ele não dava. E aí vinha vários tipos de sentimento, porque às vezes a pessoa faz isso com outra e para outra ela não tá nem aí. Cada ser humano absorve diferente algo que acontece com ele. Tem pessoas que vão ficar frustradas, chateadas, tem pessoas que vão ficar depressivas, tem pessoas que não vão ligar, tem pessoas que vão revidar, cada um vai comportar de uma forma. Eu me sentia o quê? Eu não mereço uma caixa de bombom. Não existe dinheiro para poder comprar a caixa de bombom, porque nunca tem, que eu não tinha importância, que não tinha necessidade de receber nada, mesmo sendo o meu aniversário. Então, tudo isso foi criando vida em mim. O deixar para depois. Então, depois eu faço, porque eu não tinha recompensa. Depois faz, depois faz, depois faz. E aí, hoje, eu tive a clareza em relação a isso. Hoje que eu falo assim, né? Depois de adulta. Muita coisa deixar para depois. Não querer fazer certas coisas porque, eu não vou ter a recompensa. Aí você pode pensar assim, nossa, Natália, que coisa idiota, até parece. Você precisa entender o seguinte. O seu subconsciente, ele é... Cadê aqui? O subconsciente é como se fosse o iceberg, essa parte aqui de dentro, e o consciente, essa parte aqui. Ainda ficou grande o consciente. Todas as vezes em que algo acontecer, o subconsciente é que vai aflorar. Só que o subconsciente ele é muito maior. Mais de 90% do seu cérebro funciona de acordo com o subconsciente. Quando você vai escovar o dente, não é um exercício que você está pensando, forçando. Não, você escova sem nem perceber. Se você vai para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para onde for, e você faz sempre aquele mesmo caminho, chega uma hora que você está dirigindo, que você está andando, que você está no ônibus, que você se desliga. Você fala assim, nossa, eu já estou aqui. Por quê? Está no subconsciente, está no automático. E a crença, ela consegue fazer com que coisas que foram realizadas lá atrás e que te marcaram negativamente, quando você tem uma situação no hoje, aquele sentimento, aquela emoção que você teve, ela volta. Por exemplo, um pai quebra uma garrafa na cabeça do filho
e ele sente aquela dor, ele chora, ele fica triste, que não sei o que e tal. Só que ele era muito novo, passado ali 2, 3 anos, ele esqueceu, ele não lembra disso mais. Ele não tem a lembrança, mas ele tem o registro da memória. E a memória foi registrada com o sentimento que ele teve em relação à garrafa, em relação ao pai, em relação à dor. Se tiver algum cheiro, se tiver alguma música, tudo aquilo fica registrado. Então, o fato de você não lembrar o que fizeram com você não apaga o fato de ter acontecido. Quando a criança cresce, de repente alguém chega e põe uma garrafa assim com tudo na mesa. Ela vai e leva um susto. Aí ela sente aquele mesmo sentimento de quando o pai sentou a garrafa. Aí do nada, por exemplo, a pessoa fica assustada, fica nervosa, começa a chorar, algo acontece. Aí para as pessoas à volta pode ser estranho. E até para ela, tipo assim, não sei o que aconteceu, fiquei com medo da garrafa. Mas por quê? Porque está registrado. Muita coisa que acontece na nossa infância que é extremamente dolorosa, o nosso cérebro se encarrega de fazer com que a lembrança seja apagada. Por quê? Nosso cérebro precisa nos manter vivo. A função do cérebro é nos manter vivo. Por isso que uma pessoa que comete ou tenta cometer, tirar a própria vida, é um conflito muito grande para o cérebro. Porque se eu tenho que te proteger, como que eu vou fazer você tirar aquilo que você não deveria? Então é um conflito muito grande. A ciência ainda não conseguiu trazer 100% com clareza um estudo relacionado a isso, porque é sim um desafio muito grande entender como o cérebro consegue ir contra ele mesmo. E aí, quando você começa a entender sobre essas coisas, você vai entender sobre, às vezes, ter comportamentos explosivos, porque o seu cérebro te protegeu de um pai agressivo. E aí você se tornou agressivo sem saber que foi por causa do pai. Existem lembranças que, se elas vierem à tona, dependendo da forma, pode desencadear numa dor de cabeça, pode desencadear numa dor de estômago, pode desencadear numa caganeira, pode desencadear num infarto, sim. Você pode ter doenças psicossomáticas relacionadas a sentimentos. Doença que não é genética, que não é hereditária. Se você não nasceu com aquilo, você adquire. A doença, ela tem uma função na vida da pessoa: chamar atenção para algo. Então, quando uma pessoa fala que está doente, você tem que olhar para a pessoa. Peraí, você está com câncer? Aonde? Por quê? Quando começou? Em que fase você estava vivendo? Em que momento da sua vida você estava? Porque aí você começa a entender o que aconteceu, o que foi gerado do lado de fora para que o lado de dentro somatizasse e fizesse com que virasse uma doença. Existem doenças que elas precisam de uma cura emocional e não de uma cura física, de remédio, de comprimido, de tratamento. Só que muitas pessoas buscam tratamentos palpáveis e aí, através de acreditar que isso vai curar, elas são curadas. Tem pessoas que, por exemplo, se ela tomar um comprimido, lançar agora um comprimido para dor de cabeça, que é o comprimido mais potente do mundo. Você toma, passa 3 segundos, você já melhora a dor de cabeça. A pessoa ela vai acreditar nisso. E aquilo que você acredita, que é a crença, o seu corpo responde. Então, acreditou que aquilo dali cura, você vai curar. É onde a gente vê os efeitos placebo, aqueles estudos onde dão remédios que é de farinha, de açúcar, sei lá, para a pessoa, falando que é um tratamento, e a pessoa é curada sem ter tomado nada. O poder da sua mente, a sua mente consegue te derrubar e consegue te levantar. A sua mente consegue te levar a lugares incríveis e consegue te levar a lugares terríveis. Se tá fazendo sentido essa live, gente, eu não sei como é que tá, porque realmente o bug aí do Instagram tá um trem. Eu não tô tendo muita noção do que tá rolando, não. Alguém puder mandar um oi, alguma coisa aqui, escrever nos comentários para eu saber se tá funcionando para vocês, vai me ajudar. Se alguém puder mandar alguma coisa aqui nos comentários, por favor. Então, quando você começa a trazer clareza para aquilo que você está fazendo hoje, você vai parar de ficar arrancando folha, de ficar cortando galho, quebrando galho.
arrancando fruto, arrancando aquilo que não deveria ser arrancado. Você vai na raiz. Você precisa ir na raiz de algo quando algo não está legal. Se você não for na raiz, vai continuar esse problema. Todo problema precisa ir na raiz. Então, o número de pessoas que lidam com crenças limitantes ao longo da sua vida é enorme. Você conhece pessoas que têm crenças horríveis, terríveis, da mesma forma que você conhece pessoas que não têm tantas crenças, mas todo mundo tem algum tipo de crença limitante, mesmo que seja algo bobo, algo mais simples, mas todos têm. Eu vou falar aqui sobre quatro tipos principais. As hereditárias são as crenças desenvolvidas no ambiente familiar em que crescemos, que foram os que eu dei mais ênfase aqui. Você não faz nada direito, você é burro, se continuar assim ninguém vai gostar de você, você não consegue, você é incapaz. Essa no ambiente familiar, ela é destrutiva, porque ali você está ouvindo de pessoas que você ama, que você convive todos os dias. Aquele negócio de o bullying começa em casa é muito real justamente por isso. Porque se você fica escutando de alguém que você ama, que você é burro, que você é incapaz, você é isso, você é aquilo, isso vai afetar e muito quem você vai se tornar. Então, se você cresceu ouvindo, que você tem incapacidade, que você é burro, que você é isso, você é aquilo, se você não começar a mudar o que você ouviu a seu respeito, você vai acreditar que de fato você é isso. O que falaram para você quando você era criança? O que afetou? O que foi dito para você e que hoje você enxerga que está errado, que você não era isso, que você não merecia isso? Começa a fazer uma reflexão sobre o que você ouviu em relação a você e que você hoje consegue enxergar que é mentira. Pelo que eu tô vendo, então, vocês não estão conseguindo mandar, como é que fala? Comentários, né? Eu coloquei um oi aí, vê se aparece pra vocês. Porque é bom quando vocês interagem, vocês vão conversando, é muito bom, muito bom. O segundo aqui são sociais. Essa crença, ela é adquirida onde? Fora de casa. Ela é adquirida fora. São informações que vemos em jornais, amigos, círculo de trabalho, propagandas. E aí essas crenças, elas estão atribuídas à cultura da sociedade. Ah, então vocês mandam e eu não vejo. Ah, também não tá vendo meu comentário? Nossa, que bênção, hein? Que maravilha, gente. Difícil demais. Esse Instagram tá uma bênção. Mas tá bom. Amanhã estará melhor. Então, a social é essa que é do lado de fora. No ambiente de escola, trabalho, sociedade, essas coisas. É onde a gente vê, por exemplo, a famosa beleza, né? O padrão de beleza. Quantas mulheres estão perdendo a vida? Quantas mulheres estão fazendo coisas que são loucas? Tem mulheres colocando PMMA, tem mulheres que estão fazendo com o corpo delas coisas inexplicáveis, tudo isso em prol da beleza. E aí, se você não tiver entendimento em relação ao que você está fazendo com o seu corpo, você vai fazer loucura. É muito triste a gente ver mulheres que já são bonitas, mulheres que são inteligentes, mulheres que são bem resolvidas, às vezes, na área profissional, na área financeira, mas não são bem resolvidas na área sentimental, emocional. São pessoas que estão buscando um padrão inatingível. Gente, não tem como ser perfeita.
Pode ser maravilhosa, pode ser linda, pode ser incrível, mas não vai ser perfeita. Porque quando você começa a mexer demais, buscando um resultado X, começa a entrar a parte de quando a pessoa tem distorção de imagem. Você começa a ter distorção de imagem em relação àquilo que você tá normal, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, tenha muito cuidado com o que a sociedade diz que é o certo, que é o correto. Ai, é certo ter o cabelo assim, é certo ter o corpo assim, é certo ter a boca assim, é certo isso, é certo aquilo. Tenha muito cuidado com essas generalidades para que isso não afete a sua vida. Seguindo. Tá travando? O Instagram tá maravilhoso, né? Ô, benção. Caiu? Uai. Pra mim não tá que caiu, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu encerro essa, deixo ela salva e aí eu faço de novo, mas aí eu vou começar de onde eu estou. Gente, eu tô recebendo mensagem, gente falando que tá travando, que tá caindo. Eu tô recebendo mensagem, gente falando que não tá caindo, que não tá travando. Ô, glória a Deus. Tio Zuki, dá um jeito aí nesse Instagram, meu filho. Pelo amor de Deus. Ó, tô com uma espinha aqui, ó. Tô quase virando um unicórnio. Vamos seguindo. O terceiro, o primeiro foi hereditárias, que é ali dentro de casa, social, que é do lado de fora, pessoais. Pessoais vão ser o quê? Crenças criadas pela experiência que tivemos e como reagimos a elas. Então, pessoais é o quê? Você. Podemos dizer que ela se adapta ao nosso comportamento e personalidade. Por exemplo, você não passa no vestibular e aí você desenvolve uma crença de que você não tem capacidade de passar. O problema não é você achar que você não teve capacidade. É você acreditar nisso e deixar de tentar. É você acreditar que você não é capaz e não tentar mais. É ficar preso nisso. Achou que não pode, achou que não consegue e não tenta mais. E o último aqui, que são as religiosas. Gente, religião. Jesus, ele condenava muito os religiosos, porque eles pegavam a lei de Moisés, eles pegavam ali a religião, passavam para o povo de uma forma muito dura, eles falavam que o povo tinha que fazer, mas eles mesmos não faziam. Por isso que Jesus estava o tempo todo em cima dos fariseus, dos saduceus, dos jebuseus, dos terereus. Estava muito em cima deles, porque eles estavam falando e fazendo coisas que não condizia, porque ele falava uma coisa, fazia outra, mandava o povo fazer uma coisa e queria fazer diferente. Quando Jesus fala, né, para poder não se preocupar só em limpar o lado de fora do copo, mas o lado de dentro, é porque eles estavam igual o sepulcro caiado, por fora estava aquela coisa linda. Imagina, eu tô aqui com meu cabelo arrumadinho, tô com uma roupa bacana e tal, e aí tá o sepulcro caiado, que é a pessoa por fora tá linda, mas por dentro é uma pessoa que tem rancor, raiva, mágoa, ódio, deseja mal pro outro, é invejosa, provoca o mal nas pessoas, gosta de pôr a lenha na fogueira. Então o lado de dentro não combina com o lado de fora. Igual aqui, o copo do lado de fora ele tá sujo. Aliás, ele tá limpo, né? Do lado de fora, tá com a marca de batom aqui. Do lado de fora tá limpo, mas o lado de dentro sujou. Por causa do café. E aí, se você não tiver a percepção em relação à religião, você vai se tornar uma religiosa. Existem pessoas que dedicam a sua vida em prol do evangelho, em prol da palavra. Estudam a Bíblia verdadeiramente para trazer conhecimento, para trazer uma fonte rica de conhecimento. Então, se você enxerga pessoas que realmente buscam isso, fazem isso, dedicam a sua vida para isso,
Minha irmã tá me ligando aqui, deixa eu só avisar pra ela que eu tô fazendo live. Se você ficar em pessoas, focada, né? Em pessoas que não buscam o verdadeiro conhecimento na palavra, você não vai ser alimentada, você vai ser envenenada. Por exemplo, quando você vai na igreja, no domingo você recebe aquele alimento ali. Aquilo que o pastor ou a pastora ou o missionário, a pessoa que pregou ali, aquilo que foi falado é alimento ou é veneno? Aquilo que foi pregado, aquilo que foi dito é veneno ou alimento? Então você precisa ter muito discernimento e conhecimento próprio. É uma coisa que eu sempre falo, gente, busca conhecimento, leia a Bíblia. Eu já dei vários exemplos de Bíblias para vocês comprarem. Não seja a pessoa que é muquirana com as coisas de Deus. Eu vejo pessoas que gastam dinheiro com um monte de coisa. Quer o melhor celular, quer o melhor notebook, quer uma xícara cara para tomar o café, quer a ring light top, que mais? Quer roupa cara, mas na hora de comprar uma Bíblia, não quer comprar uma Bíblia boa. Eu já indiquei essa Bíblia aqui várias vezes, que é a Fé Reformada. Ela é uma Bíblia de estudos. Ela é ótima e ela ainda vem numa caixinha chiquérrima, muito fofa. Você precisa investir em você. Não busque apenas o conhecimento do outro, busque ter também conhecimento. É tão legal quando a gente conversa com uma pessoa, gente, só um minuto. É tão bacana quando a gente busca ter conhecimento, é tão legal, sabe? Uma pessoa virar e falar assim, não, Natália, queria tirar uma dúvida com você. Muitas pessoas me procuram para poder tirar a dúvida comigo. Eu fico feliz com isso. Porque ela vê em mim uma fonte de alguém que vai passar a verdade e que não vai passar heresia. E sabe que se eu não souber, eu vou falar, eu vou correr atrás, vou tentar de alguma forma. Sabe que eu não vou tirar nada do sovaco, eu não vou falar besteira. Porém, você precisa ter o seu próprio conhecimento. Gente, quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente vê, isso aqui é limitado, tá vendo? Tem isso aqui, ó. Você leu de Gênesis a Apocalipse, acabou, não tem mais, acabou, é limitado, é isso aqui. Só que quando você começa a aprofundar, é um oceano inesgotável. Jesus vai voltar, a gente vai estar lá na eternidade ainda, decifrando a Bíblia. É muita coisa, muita coisa. Eu acho que o Instagram está começando a dar uma voltada. Quem puder tentar mandar comentários aqui de novo, eu mandei um oi aqui, vamos ver se dá. Então, cuidado com a religião. Se você está numa igreja, comece a pesquisar aquilo que a pessoa está falando. Voltou! Glória a Deus! É muito bom quando vocês participam. Por quê? Quando eu estou falando aqui e ninguém participa, parece que eu estou falando sozinha. E aí, quando vocês vão conversando comigo, interagindo, é muito gostoso, é muito bom. Então, sintam-se à vontade para papear comigo. Busque ter conhecimento próprio para que não aconteça da sua vida ser dependente, sua vida espiritual, ser dependente do pastor. Gente, tem gente que se você virar para a pessoa e falar assim, você sabia que tal coisa na Bíblia é assim, ser assado? A pessoa fala assim, eu vou perguntar para o meu pastor. Olha isso. A pessoa, ela confia no pastor a ponto de duvidar do outro. E a gente tem que tomar cuidado, porque existem pastores que são maravilhosos, porém o conhecimento deles é um conhecimento que ainda está assim, ó. Eu falo porque eu cresci na igreja evangélica e tem muita coisa que eu aprendi ao longo desses anos aí e que hoje eu vejo que são coisas que eu aprendi errado. Gente, tem coisa. Eu fiz um vídeo aqui uma vez, tá no Reels aqui, se você for bem lá pra trás, acho que foi 2022, o Felipe tava bem bebezinho, acho que foi 2022. Eu falando sobre Elias e em relação à carruagem de fogo.
Gente, ali você não precisa de hermenêutica, de exegese, você não precisa de curso de teologia, você não precisa de nada disso. Ali você precisa apenas do português, porque está escrito que ele subiu no redemoinho. E a gente vê nas escolas bíblicas o desenho dele numa carruagem de fogo. Eu amo estudar a Bíblia, fazer devocionais. Isso é tão importante nos livros de heresias. Minha mãe. Olá. Daqui a pouco eu tô indo lá. Então, se você... Eu fico desconcentrada, gente, quando chega gente. Eu ainda preciso treinar. Apesar do Felipe ter me treinado em relação a barulho, gritos, choros. Então, você precisa ter o seu próprio pasto. Nós somos ovelhas. E quando a gente vai para a igreja, o pastor vai trazer o pasto dele. E aí, você, na sua casa, precisa ter a sua comida, o seu pasto. Ela já saiu, Vá. Chegou depois, seu oi, mana. Tenha cuidado com isso. O que é que você está fazendo em relação à sua religião? Por que sua? Porque se você começar a acreditar em coisas erradas, vai deixar de ser o evangelho de Jesus e se tornar a religiosidade dos homens. Doutrinas. Tem igrejas que têm doutrinas, gente, que são descabíveis. Eu vou passar a usar o meu Instagram para falar mais da palavra de Deus, e isso por um lado é muito bom, porque aí eu me forço a estudar mais, a buscar mais conhecimento. Eu comentei aqui que no domingo, né, eu fui na igreja, a Pamela, minha vizinha, me levou. A Pamela foi um presente de Deus na minha vida, depois que eu mudei de Belo Horizonte para Contagem. E aí, eu tive muita resposta nesse dia, muita. E eu vi que eu estava deixando um pouco de lado aquilo que eu tinha colocado no meu coração como propósito. E tem propósitos que a gente acha que a gente colocou no coração da gente, e na verdade foi Deus que colocou. Que é falar da palavra de Deus. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou terapeuta? Quero. Eu quero que as pessoas façam sessões de terapia comigo? Quero. Inclusive, se você quiser fazer terapia, eu vou amar ser a sua terapeuta. Só que o meu principal alvo, o meu principal objetivo, o meu principal é espalhar o evangelho. Inclusive, foi até depois que a Pamela falou, o Pode Abalar vai voltar. O Pode Abalar estará de volta. Vou me organizar para ele voltar em abril, para abrir abril com o Pode Abalar de volta. Porque ali, por mais que eu esteja gravando áudios, eu não estou só gravando alguma coisa. Eu estudo, eu leio, eu aprofundo. Eu não posso simplesmente gravar áudios de achismos, de coisas que eu acho. Eu preciso gravar aquilo que, por mais que de repente alguém falar, Natália, tá errado, mas foi um erro porque eu busquei conhecimento e não um erro porque eu fiz errado. A gente errar buscando conhecimento é completamente diferente da gente errar sem buscar conhecimento. Graças a Pamela, o Pode Abalar estará de volta. Inclusive, se você não conhece o Pode Abalar, eu tirei da minha bio. Depois eu coloco lá de volta. É só você colocar pode, com D, vou colocar aqui, Pode Abalar. Entre no Pode Abalar. E aí vai colocando os áudios em dia, porque tem bastante áudio lá. Gente, o áudio que eu fiz em relação à parábola, falando da parábola das 10 virgens, se não me engano, foi um áudio de 30 minutos. Se não me engano, foi um áudio de 30 minutos. Aí aquele negócio, tem pessoas que, além, né, de não buscarem conhecimento, quando alguém disponibiliza conhecimento, ela começa a reclamar. Super necessário, Pode Abalar, obrigada. Ela começa a reclamar. Nossa, eu vou ouvir 30 minutos de áudio. Ai, vou ler esse livro dessa grossura. A gente precisa começar a entender onde está a nossa motivação. Porque às vezes a gente quer ganhar dinheiro. Os áudios estão no Telegram. Sim, tá tudo lá. Tá tudo lá.
no canal do Telegram. Olha só, o canal do Telegram é gratuito. Você entra lá, você vai gastar o seu tempo. Por ser áudio, você não vai precisar me ver, é áudio. Você pode colocar o áudio, pode lavar a louça, pode lavar o banheiro, pode dirigir, pode correr, pode cuidar dos filhos, pode fazer comida. Você pode ouvir o tempo todo, você pode pôr pra você dormir. Você pode pôr pra você dormir, pois é. Você coloca ali e vai ouvindo. Você tá ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir. E aí tem pessoas, gente, que ficam nessa. Existem crenças relacionadas a várias coisas. Eu trouxe essas 4 aqui para você entender. Isso que estava tentando escrever, mas o trem agarrou. Ah, tá. Eu trouxe essas 4 aqui para você entender que por mais que sejam só 4, a profundidade delas na sua vida pode ser o suficiente para estragar, atrapalhar, estagnar, destruir a sua vida. O que você ouviu na sua casa? O que você ouviu em relação à sociedade? O que você ouviu de você mesma? O que você ouviu no âmbito religioso? Essas 4, hereditária, social, pessoal e religiosa. O que essas 4 afetaram na sua vida? Tem pessoas que saem da igreja, só que elas também saem de Jesus. Você sair de uma igreja que te feriu é uma coisa, mas você sair de Jesus é outra. Imagina se uma pessoa fica com raiva de mim porque o meu pai brigou com ela. O que eu tenho a ver com isso? Uma pessoa fala mal de mim porque eu fiz algo, eu não sei o quê. Aí ela vai e briga com a minha mãe. O que minha mãe tem a ver? Então entenda que o que as pessoas fizeram dentro do âmbito religioso, e isso vai para qualquer religião. Entenda, âmbito religioso são todas as religiões. Tem pessoas boas dentro da igreja evangélica, tem pessoas boas dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro do candomblé, dentro de tudo. Da mesma forma que tem pessoas ruins dentro da igreja evangélica, dentro do catolicismo, dentro do candomblé. Tem de tudo. Todo lugar vai ter pessoas que são boas e pessoas que são ruins. E aí, se você entra numa igreja com foco em pessoas, você precisa entender que as pessoas vão te decepcionar, vão te magoar, assim como você vai decepcionar as pessoas. Quando você blinda a sua mente em relação à decepção, a probabilidade de você ser destruído por uma decepção é muito menor. Primeiro, não coloque as suas expectativas nas pessoas, coloque as suas expectativas em Deus. Se você coloca expectativa no outro, o principal que a maioria faz, deposita expectativa no outro sem falar para o outro. Olha a loucura disso. Nossa, eu estou esperando a Vanessa vir aqui em casa hoje, aí ela vai fazer um negócio no meu cabelo, e aí depois ela vai e faz isso, ela vai e faz aquilo. A minha expectativa. Aí eu tô esperando a Vanessa adivinhar. Se eu tô com uma expectativa, o que eu tenho que fazer? Ô, Vá, tem como você vir aqui em casa hoje, fazer um negócio no meu cabelo, que não sei o quê? A partir daí, eu posso ter a expectativa dela vir ou não. E entenda que o outro não tem obrigação com você. Se você não for uma criança menor de idade, que o seu pai e a sua mãe têm obrigação com você, ninguém te deve nada. Quando a palavra de Deus diz que a gente não deve dever nada às pessoas a não ser o amor, a gente sabe que ele é demonstrado através de atitudes, porque o cara que fala que ama a esposa, mas trai, fala que ama a esposa, mas bate, então isso não é ação, atitude de amor, é só a palavra. Porém, existe uma diferença entre você mostrar para a pessoa que ama, cuidando e fazendo as vontades dela. Tem pessoas que a demonstração de amor é quando o outro faz tudo o que ela quer. E isso não é demonstração de amor. Isso, na verdade, é egoísmo, é narcisismo, é insanidade. Achar que o outro tem que fazer tudo que você quer. Comece a trabalhar em cima da sua mente. Eu tô vivendo nos últimos dias uma situação que está me incomodando muito. E aí hoje, no grupo que a gente tem de terapeutas,
Eu chamei para uma roda de conversa e aí tinha mais 5 mulheres assim na hora que começou. E eu fui expondo a situação e tal, porque o fato de você ser terapeuta não quer dizer que você sabe tudo. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa melhorar, todo mundo tem alguma dificuldade em algo. O dia que você achar que você não precisa melhorar e aprender, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo, eu tenho pena de você. Eu tenho pena, porque você chegou num nível de orgulho ao ponto de achar que não precisa de mais nada, nem de ninguém, e se bobear, nem de Deus. Cuidado, o orgulho, ele não é atribuído ao cão, mas vem dele, porque começou por lá, né? O orgulho, a soberba, a inveja. Então, começa a blindar a sua mente. E eu tô blindando a minha mente em relação a algo que está me incomodando. Por quê? Você precisa começar a entender como você funciona. Ontem eu falei sobre autoestima e dentro da autoestima a gente tem o quê? O autoconhecimento. Se não me engano, foi o primeiro que eu falei. O autoconhecimento é você saber como você funciona. Então eu identifico quando algo acontece e eu sei como aquilo dali me deixa. Então eu preciso agir em cima daquilo para que aquilo pare de me fazer mal. Eu não tenho que esperar o outro parar de fazer. Eu tenho que agir em cima daquilo. E tem pessoas que ficam esperando o outro melhorar, o outro mudar, o outro parar. E por ser uma situação que não depende de mim, porque é o outro que está fazendo, até que parte a minha ação vai poder ir. Não tem como eu fazer o outro parar. O outro está fazendo, o outro vai querer fazer. Você vai juntar as canelas da pessoa? Não vai. A gente não gasta réu primário à toa. Então, comece a enxergar as situações. É uma situação que para mim está extremamente chata. É uma situação que está me incomodando. Só que se eu não olhar com clareza para a situação e agir em cima da situação e não em cima da pessoa, eu vou continuar me magoando, eu vou continuar me ferindo, eu vou continuar perdendo tempo. Quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais clareza você tem, quanto mais entendimento você tem, você consegue lidar melhor com as situações que estão te incomodando. Uma coisa que é incrível também é você entender que cuidar das suas emoções é para você conseguir lidar com pessoas que não cuidam. Quando eu falo para vocês que tem pessoas que comem as emoções, isso vem lá de trás, porque relacionamento materno está ligado à boca, a alimento. Se você tem problema com a sua mãe, você não resolve. Se você tiver tendência a engordar, se você for uma pessoa predisposta a ganhar peso, se você for uma mulher solteira, se você for uma mãe solteira, se você for uma pessoa que precisa estar forte, você vai engordar e você não vai emagrecer. Simples assim. Tem mulheres que fazem bariátrica e pouco tempo depois, ou um tempo considerável depois, elas engordam. Por quê? Não adianta mudar o externo se você não mudar o interno. A pessoa mudou o lado de fora e a mente não acompanhou. Quando tem desconexão de mente e corpo, isso gera um conflito. É onde a pessoa desenvolve várias coisas, vários transtornos. Ela pode ter ansiedade, ela pode ter depressão, ela pode ter crises, ela pode ter um monte de coisa. Porque ela olha para o corpo e a mente não se reconhece. Peraí, eu era grande, eu era gorda porque eu precisava ser forte para carregar a minha casa, meus filhos. Agora eu tô magra. Como é que vai ser isso agora? Começa a entrar um conflito muito grande na sua mente. E aí o que ela vai fazer? Eu preciso voltar para aquele peso, eu preciso voltar a comer. A maioria das mulheres que são guerreiras, elas tendem a ser muito forte para poder suportar um monte de coisa. Tem mulheres que estão acima do peso para serem vistas, porque elas querem ser vistas, e quando você é grande, você é vista. Tem mulheres que ficam acima do peso porque sofreu um abuso na infância, um abuso sexual. Aí, para ninguém mais olhar para ela, ela fica grande, achando que ninguém vai querer. Existem várias coisas que acontecem e que podem desencadear em coisas que depois vão te trazer sofrimento. Vai trazer sofrimento, vai trazer dor. São várias coisas que podem acontecer. E aí, quando você vê pessoas à sua volta, que são pessoas leigas, pessoas religiosas que levam tudo falando que é o diabo, pessoas que começam a zombar do que você faz, começam a desmerecer a ciência. Deus deixou muita coisa pra gente.
Nem tudo vai ser resolvido na base da ciência, mas tudo aquilo que for ciência vai ser resolvido. Tudo aquilo que for emocional vai ser emocional. A pessoa está lá orando para Deus restaurar o casamento. Deus não restaura casamento. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamento. Então, se você está orando para Deus mudar o seu marido, ainda teremos uma live aqui sobre isso. Será que de repente... Gente, essa frase... Para quem for casado aqui, essa frase, ela vai mexer com você. Muito, muito. O seu marido ainda não é o homem que você gostaria. Se ele se tornasse agora o homem ideal que você tem, assim, assado, não sei o quê, a esposa que você é hoje, esse cara mereceria a esposa que você é hoje? Fica essa reflexão. Porque às vezes a gente quer a mudança do outro, mas a forma que nós estamos hoje, a gente acha que o outro merece, mas na verdade ele não merece. É muita coisa que a gente enxerga no outro com muita facilidade e quando a gente precisa enxergar para dentro da gente, a gente não quer enxergar. E é difícil a gente reconhecer que erra. Não por orgulho. Por exemplo, eu reconheço que eu erro em coisas que eu não deveria errar mais. Mas não é por orgulho, é por doer, por ver que eu ainda erro, porque eu não consegui, porque eu tento e eu falho, eu isso. Mas tem gente que não olha por orgulho, porque não quer dar o braço a torcer para quem mostrou que está errado. Crença limitante pode estar relacionada a coisa simples, por exemplo, a achar que se você está fazendo algo errado, é influência do diabo. E aí eu te pergunto, até que ponto o seu relacionamento com Deus está fraco, permitindo com que o diabo seja a sua influência e não o Espírito Santo? Porque aí você pode pensar, poxa, o Espírito Santo me guia. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho o fruto do Espírito Santo gerado em mim. Por que eu estou sendo influenciada pelo diabo? Ah, o diabo lançou seta na minha mente. Uai, cadê o capacete? Por que você não está revestindo a sua mente? Por que você não está blindando a sua mente? Por que você não está trazendo palavras de vida para a sua vida? Por que você não está trazendo? Fala, começa a falar. Eu sou abençoada. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou escolhida, eu sou curada, eu sou liberta. Às vezes eu tô orando, eu ponho a mão na minha cabeça e falo, meu Deus, me livra de toda inveja, de toda raiva, de todo mau humor, de todo estresse. E aí o Rodrigo escuta, ele fala, livra, Senhor, tira o estresse da minha mãe. E aí na hora o estresse volta. Mas você tem que se repreender de você. Eu falo, Deus, me livra de mim, que eu não tô me aguentando. Tem hora que eu não me suporto. Imagina meu filho que tem 5 anos, que não tem pra onde ele correr. E aí eu pego o menino na reta. É difícil ser esposa, é difícil ser dona de casa, é difícil ser terapeuta, é difícil ser mãe de 2. Da mesma forma que é difícil ser solteira, é difícil trabalhar fora, é difícil não ter filho, é difícil isso. Todo mundo tem o seu difícil. Você vai escolher o seu difícil. E aí o que você vai fazer com esse difícil? Olhar para ele como dificuldade ou olhar para ele como oportunidade de você se desenvolver? Quem me vê falando assim pode achar que eu já estou num patamar. Uou! Não! Eu estou em processo de mudança. Ainda tem muita coisa em mim que eu não mudei. Jesus, pensei que era só eu. Não, minha filha, tem dia que eu falo, meu Deus, liberta-me de mim. Eu queria sair de mim, mas não tem jeito. Se eu sair de mim, o espírito saiu, eu bati as botas, misericórdia, não. Quero ver meus filhos casando, quero ver meus filhos com as minhas noras, apaixonadas comigo. Você que é mãe, vamos ter aqui a live para falar sobre casamento. Estou dando um spoiler. Boa tarde, Pri, graça e paz. Estou dando um spoiler. Eu estou criando os meus filhos
para serem os maridos que, se eu fosse casar, eu iria querer casar com eles. Eu não estou criando filhos para depois ter nora me enchendo o saco. Não. Eu não quero menino velho, 30, 40, 50 anos, me enchendo a paciência. Não. Então, eu estou gastando tempo com a criação e a educação dos meus filhos, porque eu quero eles bem resolvidos. E entenda uma coisa, você que é mãe, você não cria filho, você cria futuros homens, maridos e pais. Se você criar filho, ele vai continuar sendo filho. Ele vai permanecer filho. Eu também sou dessas, isso mesmo, Pamela. A Pamela tem o Peter, que tem 6 anos, regularidade com o Rodrigo. E essa é uma fase que eles ainda têm simbiose com as mães. Então tem muita coisa que eu sinto, tem muita coisa que acontece comigo, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque passa para o Rodrigo. Criar homens, a gente precisa criar homens. E quando a gente vê mulheres reclamando dos maridos, a maior ironia é ela criar o filho exatamente igual ao pai. Parece que é proposital, tipo, já que eu tô sofrendo, agora eu vou fazer uma mulher sofrer. Porque é incrível quando você vê uma mãe que teve um marido ruim, mas ela faz com que aquele filho seja um homem incrível. Porque vai parar nela. A live não, eu fiz um texto falando, depois que eu escutei essa frase, de mim não passa. De mim não passa. Só que a pessoa que disse essa frase é relacionada à riqueza. De ter vindo de família pobre, então dela não vai passar, de mim não passa. A riqueza vai vir dela. E é super válido. O fato de você ter vindo de uma família pobre não quer dizer que uma família pobre tem que continuar vindo de você. Agora, quando você entende que qualquer coisa que passar de você, quando você tiver conhecimento, é responsabilidade sua, você não vai poder achar ruim daquilo que você colher. Gente, para de falar que é Deus provando, que é o diabo tentando, quando é colheita. É colheita. Poxa, você escolheu errado. Aí você está com o resultado do seu erro. Por que é Deus que está te provando se foi você que tomou a decisão? O diabo, ele pode te induzir a fazer coisas? Claro que pode. É aí onde vai entrar você estar com o espírito alinhado ao Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter esse espírito alinhado, porque na hora que você for fazer algo, se o seu espírito está conectado ao Espírito Santo, na hora vai ter um alarme. Epa, não faz, não fala, não vai, fica, volta. É o GPS celestial, o Espírito Santo. Vai aqui, vai ali, volta, não fala, faz. Às vezes você dá até aquela respirada para não falar. Isso é uma coisa que eu preciso, vou contar aqui, isso é uma coisa que eu preciso alinhar com meu marido para ele parar. Quando eu fico muito nervosa e eu sei que eu vou falar besteira, eu paro. Gente, eu dou uma respirada que quem estiver perto fica sem ar. Eu puxo meio ambiente de ar para eu não falar. E aí ele acha ruim da minha respirada. Aí eu dou outra respirada. Aí ele acha ruim de novo. Aí eu respiro mais ainda, aí ele acha ruim de novo. E aí a gente fica nesse ciclo. Aí tem hora que eu começo a rir, que aí eu fico com muita raiva. A gente precisa alinhar certas coisas, porque senão a gente não consegue controlar. Imagina se toda vez que eu ficar nervosa, eu começar a falar tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, tudo o que vem na minha mente. Ninguém vai ficar perto de mim. E isso vai ser com qualquer pessoa. Porém, é a terapia do respiro. Mas pelo visto só tá funcionando pra mim. Pro homem não tá funcionando, não. Mas deixa ele que eu vou pegar ele na reta. Porém, se você tiver este entendimento de que você tem que se policiar, você tem sim que deixar de fazer coisas, mas pessoas à sua volta continuam fazendo coisas que te atrapalham, que te magoam, que te afetam, o que for, sai de perto. Saia de perto, afaste, não tenha contato. Porque é diferente de você tirar as pessoas porque você é insuportável e você tirar pessoas porque são tóxicas. Hoje eu tenho este alinhamento e entendimento de que tem pessoas que eu vou tirando, que Deus vai tirando, que ciclos vão se encerrando,
Não é por minha causa, mas é porque a pessoa não contribui. Gente, tem gente que precisa fazer terapia, aí a pessoa não faz, aí a gente tem que fazer para lidar com quem não faz. Simples assim. A pessoa fica te enchendo o saco, fica torrando a sua paciência. Quem tem paciência é Jó. Eu não sou Jó. Eu luto diariamente para tirar o Pedro que habita em mim. Não é fácil. Me tornei uma pedrita. Não é fácil a gente tirar o Pedro. Porque a vontade é de decepar a orelha de todo mundo o tempo todo. E a sensação que a gente tem é o quê? Quando Pedro foi dar a espadada na orelha lá de Malcolm, na verdade ele errou. Porque eu tenho pra mim que ele foi pra decepar a cabeça. E aí o cara deve ter desviado e decepou a orelha. Ou seja, o cara era sangue no zóio. E a gente luta todos os dias para conseguir manter a serenidade. Ser uma pessoa pacífica. Não é fácil. Meu marido é 1000 anos mais evoluído que eu. Porque ele não briga, ele sai. Para ele não brigar, ele sai do cômodo. Espera uns 15 minutos e volta fazendo piada. Como briga com esse homem? Eu sou a pedra. Gente, e se sair e me largar falando sozinha, aí é que eu fico nervosa. Se eu estiver falando e a pessoa sair, aí eu vou atrás. Ou então eu grito, volta aqui que eu tô falando. Mas estamos na construção do nosso castelo. Eu falei sobre isso ontem. Valorize cada tijolo que você coloca. Cada tijolo. Tá certo que no meio da construção, a vontade de pegar o tijolo e jogar na cabeça de alguém, até deixar de construir para mandar o tijolo na cabeça de alguém. Mas aí a gente atrasa a nossa construção. Então, não deixe com que o lado externo afete o seu lado interno. Existem pessoas hoje que eu vejo, pessoas próximas, eu vejo que elas estão sim fazendo coisas para me afetarem de forma negativa. Tá muito claro isso. Só que se eu ficar deixando isso me afetar, eu vou ficar igual, porque aí eu vou parar de crescer, de evoluir e vou ficar estagnado igual essas pessoas. Pensa comigo. Qualquer ser humano normal tem coisas para fazer. Tem casa para cuidar, tem marido, tem filho, ou se não tem marido, se não tem filho, se é solteira, tem a própria vida. E aí quando você começa a gastar a sua vida, o seu tempo para atrapalhar, para atazanar, para encher a paciência do outro, é porque você está numa mediocridade tão grande, a sua vida está tão insignificante que você precisa atrapalhar a vida do outro. Olha que ponto que a pessoa chega, gente. Olha que ponto que está o ser humano. Eu fico também super nervosa, mas entendi a estratégia. Se aí tá dando certo, deixa. Se tá dando certo, deixa. Quando eu falo isso, de você perceber o que o outro está fazendo, eu lembro de Jezabel. Jezabel, ela teve a oportunidade de ser amiga do profeta. Eu sempre confundo Elias e Eliseu. Ela teve a oportunidade de ser amiga dele. E aí o que ela preferiu fazer? Perseguir, mandar matar, encher o raio da paciência. Ela preferiu fazer isso no lugar de se tornar amiga, no lugar de honrar a vida dele, no lugar de colocar ele perto. Profetiza aqui, eu quero aprender com você, Elias, isso. Eu quero aprender com você, obrigada, Pamela. Eu quero aprender com você. Me ensina, fala mais de Deus, desse Deus seu, deixa eu aprender. Só que não. E aí, quando a gente vai lá para aquele pau mandado que ela casou, o que ele fez? Ele não foi a pessoa que abriu, ele não foi a pessoa que levou, como é que chama? Ele não foi a pessoa que levou a morte, a desgraça, Gente, desgraça é quando não tem graça, tá? É sem a graça. Tem gente que ai, desgraça. É lógico, não tem a graça, então vai ser né? Desprovido, desgraçado, desajustado, desalinhado. É porque não tem. Ele foi a porta de entrada para Jezabel, o marido dela, Acabe. Ele foi a porta de entrada para ela ali em Israel. Ele não foi o responsável pelas coisas erradas. Acabe não fez as coisas que Jezabel fez.
mas ele foi o ponto de acesso. Ele foi a pessoa que foi a porta de entrada para ela em Israel. Às vezes você não está fazendo coisas erradas com as pessoas, mas você está sendo o ponto de acesso. Às vezes é você que está colocando lenha na fogueira. Às vezes é você que conta algo para uma pessoa que você sabe que ela vai lá tirar satisfação. Às vezes você está colocando lenha na fogueira em um fogo que você sabe que ali vai dar explosão. Tome muito cuidado com os pontos de acesso que você é, que você faz, que você se permite ser. Tenha cuidado com isso. Eu nem sei porque que eu estou entrando nisso daqui, mas tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para você não ser um Acabe. Acabe com isso. Se você estiver sendo, acabe com isso. Como as crenças limitantes podem nos afetar? Essas crenças, elas podem prejudicar todos os setores da nossa vida, o nosso desempenho, o nosso merecimento, o nosso comportamento, a nossa evolução, o nosso relacionamento com Deus. Gente, tem gente que tem, só que aí é bloqueio de paternidade. Mas tem gente que tem bloqueio de paternidade e aí pode virar uma crença de achar que não merece ter um pai, e aí ela tem dificuldade de ter relacionamento de filho e pai com Deus. Eu conheço pessoas que têm bloqueio de paternidade e ela não consegue chamar Deus de pai. E aí? Porque isso lá atrás, quem foi a primeira figura a primeira figura masculina? O pai. O pai deveria ensinar sobre relacionamento de pai e filha. Ele destruiu esse relacionamento. E isso afetou ao ponto da pessoa não conseguir se relacionar com Deus, somente com Jesus. Foi no banheiro, o Felipe tava no quarto e ele vai fazer Tá barulho. bom, fecha a porta. Diz o Rodrigo que vai usar o banheiro, porque tem um banheiro aqui. Aqui é meu quarto, né? Tem essa parte aqui, ali fica meu quarto. Aí tem um banheiro aqui. Aí ele vai usar o banheiro aqui pra não usar o outro, pra não acordar o irmão. Então tá, né? Então, tenha entendimento em relação à coisa que aconteceu lá atrás e que de repente pode estar afetando sua vida hoje, até o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu cresci sem ter a figura paterna presente de fato na minha vida. Tive bloqueio de paternidade durante muitos anos. Levou muito tempo para eu tratar isso. Porém, a minha mãe sempre me ensinou que Deus, ele é o meu pai. Ela sempre falava, você pode não ter um pai aqui cuidando de você, mas você tem um Deus no céu que é o seu pai. Se você precisar de algo, ore para Deus, fala, pai me ajuda, pai me dá, pai faz isso. Então o meu relacionamento com Deus de figura paterna é muito normal porque eu fui ensinada. Se minha mãe não tivesse ensinado isso, a probabilidade de eu ter problema de paternidade em relação a Deus também seria muito grande. Seguindo, pode não parecer, mas essas informações que acreditamos como verdade, porque se é crença, é aquilo que você acredita, independente de ser verdade ou não, pode nos impedir de realizar sonhos. Tem mulheres que elas conseguem acreditar que porque a mãe não foi feliz no casamento, ela também não vai ser. Tem mulheres que conseguem acreditar que se porque o pai trair a mãe, ela não vai encontrar um cara que não trai. Tem pessoas que conseguem acreditar que se para ser rico você precisa trabalhar duro, você vai ter que estar sempre trabalhando. A gente tem que trabalhar de forma inteligente. Se trabalhar muito fosse sinônimo de muito dinheiro, todo pedreiro era milionário, porque eles ralam muito. Mas aí o Papa Denise tinha que chegar. Tá, daqui a pouco eu tô indo lá. Eles ralam muito. Gente, lixeiro. Olha que serviço, primeiro, que as pessoas olham com desprezo, as pessoas não respeitam, as pessoas ridicularizam. E é um serviço que a gente só dá valor se a gente não tiver. Imagina se você fosse a responsável pelo seu lixo. Você pegar o seu lixo e levar lá no aterro, lá onde é o lugar. Imagina se você tivesse que fazer isso. A gente gosta de menosprezar muito o que as pessoas fazem
dando importância apenas para aquilo que é bem visto. Dá licença, por favor. Eu posso cair com você? Não, mamãe já está terminando, senão me desconcentra aqui, tá bom? Eu já estou acabando. Eu fico aqui, ó. Então você precisa começar a olhar também para as pessoas como ser humano. Tem pessoas que ensinam sim os seus filhos a destratarem pessoas por causa da cor, da raça, da religião. Na época que eu era criança, a minha mãe era mãe solo, né? Hoje a gente fala mãe solo. E eu não sei por que fala mãe solteira, porque eu não falo pra ninguém que eu sou mãe casada. Qual a necessidade de falar sou mãe solteira? Eu sou mãe casada, pra quê? Né? É umas coisas que o povo começa a fazer. Tem muita mulher que é casada, mas era como se fosse mãe solo, porque o marido não faz nada. Enfim. E na época eu sentia um pouco isso, sabe? Das pessoas ficarem me tratando diferente. Porque eu não tinha um pai presente. Porque não era aquela família tradicional, pai, mãe e os filhos. A gente precisa prezar pela família? Lógico. A gente sabe que o diabo ele é espertíssimo. Todas as vezes que você afeta a família, você atinge pessoas numa larga proporção. Você afeta gerações. Se você vê as grandes coisas ruins, os grandes acontecimentos negativos na Bíblia, âmbito familiar. Quem matou Caim? Quem matou Abel? Caim. Caim era o quê? Irmão. Quem vendeu José como escravo? Os irmãos. Quem tentou matar depois de ter feito coisa errada em relação à bênção? Esaú. Quis matar Jacó. Quem teve a ideia brilhante de mandar o marido se deitar com a escrava? Sara. Quantas coisas a gente vê? Quem tentou matar o próprio pai? Absalão, correndo atrás de Davi. Quantas coisas a gente vê que aconteceram numa proporção muito grande dentro da família? E quando Jesus fala que uma casa dividida, ela não prospera, é porque se a família estiver dividida, se ela tiver a mãe brigando sempre com o pai, os filhos brigando com os pais com os filhos, essa confusão, isso não fica só dentro de casa, isso vai para fora, isso afeta todas as áreas. Tanto que, se você quer ver pessoas com baixo rendimento no âmbito de trabalho, basta você ver como está, se a pessoa for casada, como está o casamento. Se a pessoa for solteira, como que está o relacionamento com a mãe, o relacionamento com o pai. Questões financeiras são muito difíceis? São. Elas também conseguem trazer divórcio, desestruturar, porém, a família, quando ela é afetada, ela é muito prejudicada a ponto de afetar várias pessoas. E aí agora, como que você pode perceber, né? Como é que isso pode afetar a sua vida? Na vida profissional, você pode deixar de aplicar um cargo, de exercer um cargo. Você pode desistir de pedir uma promoção. Você pode evitar de participar de projetos. Você pode, inclusive, evitar algo, mesmo que você vai ganhar muito mais, achando que você não merece ter aquele dinheiro, porque dinheiro é sujo. Porque dinheiro é do diabo. Porque dinheiro vai te corromper. Dinheiro não traz problema para ninguém. O problema está em você amar o dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, é porque você prefere coisas materiais, você tem amor ao dinheiro, no lugar de entender que o dinheiro, ele é um meio, dinheiro é energia, dinheiro é emoção. Se colocar hoje R$1 milhão na sua mão, o que você vai fazer com esse dinheiro? Tem pessoas que vão ficar mais endividadas, mais pobres, mais pobres, mais endividadas do que hoje. Tem pessoas que, se você colocar 10 mil na mão dela, elas vão fazer isso triplicar, multiplicar, frutificar. E tem pessoas que, se você der R$1 milhão, chegar no final do ano, ela tá te pedindo R$10 emprestado. Porque dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional. Por isso que, quando a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, miseráveis,
Exatamente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor vai ser uma emoção. Se você amar algo que deve ser dominado por você, você será dominado. O dinheiro, ele é um excelente servo quando ele está na sua mão e ele te obedece. Agora, quando você vai parar na mão do dinheiro, quando ele se torna o seu senhor, acabou. É onde a gente vê as pessoas matando, roubando. Na política a gente vê corrupção, tudo isso por causa do dinheiro. No âmbito social, como que a crença vai te afetar? Deixar de ir para uma festa achando que você não está com uma roupa bonita, que a roupa que você tá vai chamar atenção demais e as pessoas vão rir de você. Não puxar conversa, não puxar papo por achar que você não é uma pessoa legal, que você não é uma pessoa interessante. Não estar no meio de pessoas porque não quer ser vista, não quer que ninguém te veja. Olha o quanto que isso vai afetando na sua vida. No pessoal, deixar de tentar oportunidades por acreditar que os outros são melhores. Não agarrar uma oportunidade, por exemplo, de dar uma palestra, de dar um treinamento, de estar num ambiente que vai ter uma oportunidade por achar que você não é capaz, que você é inseguro, que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Quando a gente fala tudo isso com essa clareza toda, para muitos isso é bobagem. Mas a verdade é que isso afeta as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, nessa live que estão me ouvindo, ou até que vão ouvir depois, que são pessoas incríveis, que já estariam num patamar muito maior, muito mais alto. Já eram para estar assim, voando, decolando. Só que elas permitiram que as crenças limitassem. Eu ainda estou me desvinculando de muita coisa, mas eu já estou no movimento. Então, se hoje alguém falar para mim, Natália, eu queria que você me desse o seu contato ou alguma coisa sua para você levar um treinamento para um grupo de mulheres, para você dar uma palestra lá na minha empresa, hoje eu, Natália, iria sem problema nenhum. Se fosse a Natália de 5 anos atrás, ela iria morrendo de medo. E talvez pensaria muito se iria ou não. A Natália de 10 anos atrás, a pessoa não ia nem saber nada de mim. Já começa por aí. Você acha que eu iria? Nunca na minha vida. Eu nunca me imaginei eu nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo hoje. Falando para pessoas. Às vezes tem poucas pessoas aqui, mas depois eu vejo as visualizações. Tem muita gente que assiste as lives depois. Estar à frente de várias pessoas, se eu tiver que levar uma palavra, se eu tiver que pregar em algum culto, alguma coisa, isso não é algo que me trava. Lógico que tem ali a reverência e o temor em relação a Deus de subir no altar e a responsabilidade de levar uma palavra. Mas o medo e a vergonha de ficar na frente das pessoas, isso não existe mais. Eu já deixei de pregar muitas vezes por isso, por não achar que sou capaz. Eu sou uma dessas. E não existe isso mais na sua vida. Porque a próxima oportunidade você vai agarrar. E você vai pregar. E vidas serão salvas, serão transformadas, convertidas através da ação do Espírito Santo, das palavras que saíram da sua boca. Não deixe as pessoas falarem que você não pode, que você não é capaz. Não fale para você. Eu falei isso ontem. Não seja a pessoa que fala para você mesma coisas ruins, negativas. Eu não posso, eu sou essa coisa mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso vai atrasar a sua vida, atrapalhar a sua vida. Fale palavras de bênçãos. Hoje eu recebi um áudio de uma das mulheres que estão nesse grupo de terapeutas. E ela falou assim, Nath, as suas palavras estão me dando tanta motivação, eu tô ficando tão animada que ela tem uma palestra para dar. E ela tava morrendo de medo, ela tava nervosa, isso e aquilo. E ela, você tá me dando coragem para eu poder fazer. Eu agradeço a Deus ter te conhecido, foi muito bom, que não sei o quê. Gente, isso deixa a gente felicíssima. Por quê? Porque a palavra que eu soltei para ela, eu não soltei a palavra para voltar vazia. Eu soltei a palavra para que fosse uma semente, para que ganhasse vida na vida dela. Então, todas as vezes que você for falar algo para alguém, saiba que você pode gerar vida, mas também você pode matar. Se eu falo para ela, você não está preparado agora não, se eu fosse você deixava para depois. Aí ela ia pensar, ela tem razão, eu não mereço, eu não posso. Agora, mesmo ela ainda nessa insegurança, ela vai fazer. E eu fico extremamente feliz por saber que um pouquinho do que eu falei com ela
ajudou a tomar essa decisão. Às vezes tem pessoas do seu lado que estão precisando ouvir as suas palavras e você não fala, você não abre a boca. Seja uma maritaca celestial. Abra a boca, fala, profetiza, evangeliza, fale palavras de bênçãos. Ao invés de ficar falando, resmungando, reclamando, e reclamar é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Porque eu sou uma pessoa meio reclamona. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. E aí todas as vezes que eu começar a reclamar, eu vou começar o quê? Agradecer, adorar, abençoar. Para que eu não ceda, não empreste a minha boca para palavras que não são de vida. Se a nossa boca não pode jorrar água doce, água salgada, que ela jorre uma coisa só. Então que você tenha consciência de que seja a água doce. Água salgada não dá para beber. Água salgada não mata sede. Água salgada tem sal, ela pode trazer ali corrosão, ela pode estragar, pode fazer um monte de coisa. Agora água doce não, água doce é para matar a sede, é para você beber. É para você poder mostrar para o outro que as suas palavras vão ser refrigério na alma daquela pessoa. Eu lembro uma vez, gente, isso tem muitos anos, foi em 2007. 2007. Uma pessoa virou para mim, a avó dela tinha falecido. E eu não lembro, gente. Eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro, eu já pelejei, mesmo um tempo depois, porque ela virou para mim e falou assim, a Natália falou umas palavras para mim quando minha avó faleceu, que eu nunca mais vou esquecer. E eu pensando, o que eu falei para essa menina? Eu não lembro, não lembro. E ela falou que eu falei palavras para ela que ela nunca mais ia esquecer. E eu poderia ter falado palavras para destruir, não ter falado nada. Às vezes, o nosso silêncio, ele vai ter um peso tão grande quanto as palavras que a gente não deveria falar. Às vezes tem uma pessoa do seu lado se abrindo, falando coisas para você e você fica igual uma pessoa muda, igual uma planta. Se a pessoa conversasse com a planta, era capaz da planta mexer e dar uma resposta para ela. A pessoa tá lá se abrindo, falando um monte de coisa para você e você tá lá, e não fala nada para a pessoa. Seria uma excelente terapeuta que trabalha apenas com a escutativa, né? O fala que eu te escuto. A pessoa tá lá falando e você não fala nada. Ai, Natália, eu não sei o que falar. Sabe? Você pode, de repente, não ter um conhecimento científico profundo em cima daquilo, mas com certeza você vai ter alguma palavra. Se você ler a Bíblia, você vai ter palavras de vida para poder falar. Pelo menos palavra de Deus você tem que ter. Mãe, achei o copinho. Tava embaixo da cadeira preta, eu vi. Muito bom. Agora, para finalizar, como eliminar as crenças limitantes? Então, lembra que tudo aquilo que te limita impede o seu crescimento. Se você plantar uma plantinha aqui, ela vai crescer o proporcional a isso tudo aqui. Se você colocar num vaso maior, vai crescer maior. Então, nós temos que ser plantadas na terra, aonde não tem limite, aonde a gente vai permitir com que Deus direcione o nosso crescimento. E aí, se for para você crescer muito para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro, você vai crescer aquilo que Deus quer que você cresça. Primeiro, identifique e liste tudo. É importante você saber quais são suas crenças limitantes sobre a vida pessoal, financeira, profissional, religiosa, sobre a vida amorosa. Faz uma lista. E vai listando ali tudo aquilo que você identificar. Ah, eu acredito que não tem como emagrecer se eu não fizer dieta. Saiba que tem como você emagrecer sem fazer uma dieta. Dieta restrita piorou. Se você tem uma relação difícil com a comida, se você fizer uma dieta restrita, você vai comer ainda mais. Então tira o tempo para você poder listar essas coisas que você acredita e que agora que você tem percepção, você vê que é como crença limitante. Oportunidades perdidas. Perceba o que você pode ter perdido durante a sua vida por conta dessas crenças. Ah, Natália, mas eu já perdi. Tá, tem gente que já perdeu e continua perdendo a mesma coisa porque não identifica que é uma crença limitante. Se você perdeu a oportunidade de ter uma promoção no emprego, e isso já aconteceu 5, 6 vezes em empregos diferentes, existe uma crença ali de repente de incapacidade, de não merecimento, que está te atrapalhando. Então, identifique as oportunidades que você já perdeu
para você entender o seu padrão de comportamento. Peraí, a próxima oportunidade que aparecer em relação a tal coisa, hoje eu vou conseguir enfrentar para eu poder aproveitar a oportunidade. Duvide de suas crenças. Não acredite, porque a mente mente. Se eu começar a falar aqui para vocês, fazer uma lasanha com bastante molho branco, uma lasanha de frango. Se eu começar a falar demais, vocês vão começar até a salivar. Quem gosta de lasanha, então, nossa. E tudo que eu for falando, você já vai imaginando. E aí, por que sua boca vai começar a salivar se você não está vendo? Porque você está imaginando. E tudo aquilo que passa pela sua mente, a sua mente não consegue definir se é real ou não. Por isso que dentro da PNL, dentro ali deste mundo, você fazer aquele quadro de visualizações, ele é bom porque tudo aquilo que você fica vendo, o seu cérebro vai acreditando e ele vai começar a trabalhar em prol de você fazer com que aquilo dali se concretize. Então faça isso, duvide das suas crenças. Quando você identificar essa crença, duvide dela. Será que eu realmente sou incapaz? Será que eu realmente não consigo dar uma palestra? Será que eu realmente não mereço estar à frente de pessoas? Será que eu realmente não tenho um conteúdo relevante? Começa a duvidar dessas crenças. Porque toda vez que você duvidar de algo que antes era certeza, você vai começar a ter clareza para poder quebrar essa crença. Fiscalize seus pensamentos. Gente, quem é cristão, você sabe que você precisa saber policiar os seus pensamentos. A Bíblia fala muito a relação, né, de pensamento, sentimento, coração. Era como se o coração fosse o comandante de tudo. Mas, se você não dominar aquilo que você pensa, você vai agir de acordo com o seu pensamento. Pensamento, ele gera uma ação, ele gera um comportamento. Se você pensar que você é capaz de determinada coisa, esse pensamento ganhando vida vai virar um comportamento. Da mesma forma que se você pensar que você não é merecedora, esse pensamento vai ganhar vida e vai virar um comportamento. Então, quando você identificar qualquer crença limitante, Natália, essa crença é muito boba, não importa. Qualquer crença que você identificar a partir de agora, você vai ter que dar o máximo para repensar. A minha avó falava que nenhum homem presta. Então você vai começar a repensar. Existem homens que não prestam, existem homens que prestam. Existem homens que não valem nada, existem homens que valem muito. Existem homens que traem, existem homens que são fiéis. Existem homens que casam e largam as esposas, existem homens que casam e permanecem até o fim. Você vai começar a mudar este pensamento para você começar a quebrar essa crença. Então, esses 4 pontos para você começar a se livrar dessas crenças. Identifique, liste, observe as oportunidades que você já perdeu, duvide dessas crenças e fiscalize seus pensamentos. Nada é tão extraordinário quanto fazer algo que você julgava impossível. Gente, isso daqui que eu venho fazendo do ano retrasado, mas principalmente do ano passado para cá, para mim é incrível. Eu comentei ontem, quando eu vendi o meu primeiro e-book, gente, foi R$19,90 o planner. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu achava que eu era pessoa que eu não sabia nada. Em 2019, eu fui numa masterclass do Érico Rocha. Para quem não sabe, o Érico Rocha, ele é o bambambam dos lançamentos, né? Ele que trouxe o famoso 100% online, 100% gratuito, né? Ele que ensina a fórmula do 6 em 7, que é você fazer R$100 mil ou mais em 7 dias. Só que a masterclass que eu fui, lá ele fez a venda do treinamento, do curso. Só que eu não comprei na época, porque eu ficava assim, eu também não tinha dinheiro, porque eram 5, 6 mil reais. E eu não tinha como pagar. Mas eu ficava assim, eu vou lançar o quê? Eu não sei nada. Tudo que eu sei é pelas metades.
E tudo que eu pensava, eu falava: ah, eu sei fazer vaso de cimento, mas não é o suficiente para ensinar. Eu sei fazer palha italiana, mas não é o suficiente para eu ensinar. Eu sei tirar foto, mas não é o suficiente para eu ensinar. Eu não entendia, eu não reconhecia, eu não valorizava nada do meu conhecimento. Nada. Aí eu comecei a pensar: olha, eu tenho um tio que ele entende sobre finanças, ele poderia dar um curso ensinando as pessoas a organizarem sua vida financeira. Aí eu pensei: eu tenho uma tia que faz artesanato, ela poderia ensinar as pessoas a fazerem crochê, fazer amigurumi. Eu comecei a pensar nas pessoas, porque eu não enxergava que eu tinha capacidade, que eu tinha algum conhecimento. E aí toda vez que você começar a identificar isso, você vai agora trabalhar em cima disso. Identificou? Trabalha em cima. Identificou? Trabalha em cima. Porque senão você vai continuar se limitando. Aí agora a responsabilidade é sua. Eu não vou falar que quem faz amigurumi é a Vanessa, porque seria muito sem graça da minha parte. O ateliê Linhas e Agulhas, que é o Instagram da Vanessa, tem amigurumis maravilhosos que poderiam ser ensinados para outras pessoas. E poderia fazer 6 em 7, né? Quem sabe este ano? Quem sabe? E eu vou colocar aqui a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje para você. Quem sabe, né? Fala é nada. A palavra-chave de hoje para você me mandar, você me manda no direct, que aí tem um presentinho de hoje. Na sexta-feira, análise corporal ao vivo. Se você não conhece o Corpo Explica, se você não sabe o que é análise corporal, se você não sabe como a sua mente funciona através dos seus traços, assista, porque na sexta-feira vai ter essa análise corporal e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mande para mim a palavra-chave para eu poder liberar para você o presentinho de hoje. Nos vemos amanhã às 14 horas. O inimigo hoje pelejou, gente, mas ele não conseguiu. O Instagram ficou fora do ar desde não sei que horas, mas Deus maravilhoso. A Sharon chegando pro amém. A Sharon que vai ser a minha analisada. Eu vou analisar a Sharon que entrou aqui. Ela vai ser a pessoa que estará aqui comigo na sexta-feira, ao vivo, tendo ali a análise corporal, a devolutiva, para você ver como que é uma análise. Você vai ver que coisa incrível. A Sharon, ela é professora online de Pilates. Então, a mulherada aqui que tiver online, que tiver ao vivo, que tiver assistindo gravado, se você quiser fazer Pilates, procure a Sharon, terapeuta cristã para mulheres, o Instagram dela. Tem outro Instagram, ô Sharon? Se tiver, eu falo aqui. Para você poder cuidar do seu corpo, para você poder cuidar da sua mente. Então, amanhã serão 3 temas em um. Depois de amanhã será um tema que eu comentei um pouquinho hoje. E na sexta-feira é isso, a análise corporal. Vou explicar como que é o Corpo Explica. Vou explicar como que é feita a análise. E vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Continue divulgando, chame pessoas, mulheres para participarem. Me ajude a espalhar o evangelho, me ajude a espalhar o conhecimento. Físio Pilates Lauro de Freitas. Então você pode procurar a Sharon para você poder fazer Pilates no conforto da sua casa. Então não tem desculpas. Físio Pilates Lauro de Freitas, para você poder fazer aí o seu Pilates e ficar forte, e ficar linda e maravilhosa. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até agora. Gente, falamos demais, né? Deus abençoe a vida de vocês. Toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha um resto de tarde abençoado. E amanhã eu tô de volta. Em nome de Jesus. Não esqueça de mandar a palavra-chave lá no direct para liberar o presentinho de hoje. Daqui a pouco eu mando para vocês. E é isso. Até amanhã. Beijo.